O Rodrigo Souza mora nos Estados Unidos e para mim é o maior pelaçá que existe. O cara tem o dom de irritar as pessoas. É um cara inteligente, um cara culto, um cara interessante, mas o cara é chato, entendeu? É um bom debatedor, mas é chato. Inclusive muitas pessoas ficaram com raiva dele. Eu cheguei a ficar com raiva dele por meia hora, tá? Depois passou, mas... agora, esse vídeo não estou fazendo para o Rodrigo Souza, estou fazendo para a esposa do Ricardo Souza. Por que a esposa? A esposa dele é o saco. Ela participa, mas não entra. Então ela está sempre participando do Hangout, sempre dando palpite, mas ela nunca mostra as caras. Então hoje eu vou fazer um vídeo para ela, por quê? Em homenagem a ela. Porque, segundo me consta, ela estuda economia numa ótima universidade dos Estados Unidos, então ela gosta de economia, e eu também gosto. E ela, segundo o Rodrigo Souza falou, né, ela falou, que o professor dela falou, que a curva de Phillips não existe, que a curva de Phillips é uma fraude, isso aqui. E o Rodrigo Souza também fica me chamando de mandinar, falando que não tem jeito de prever o futuro da economia. Então hoje eu quero trazer dados aqui para contestar essas duas teses. Primeiro, que eu acho que a curva de Phillips é levada em conta, acho não, tenho certeza absoluta. Todos os bancos centrais do mundo levam em conta a curva de Phillips. Todos os bancos centrais do mundo têm esse duplo de mandato de promover o crescimento e manter a moeda estável. Uma coisa é incompatível com a outra praticamente, né? Se você combate a inflação, você causa uma diminuição do crescimento no curto prazo. Concordo com eles, entendeu? Na hora que eles falam que no longo prazo a curva de Phillips não tem expressão. Mas o fato é que no curto prazo a curva de Phillips existe. Então eu estou aqui com um livro, ó, Introdução à Economia do Mankiw. Esse livro aqui, no meu entender, é o melhor manual de economia do mundo, entendeu? Quem quiser entender de economia, no meu entender, tem que comprar esse livro. Então aqui no capítulo 35, ó, capítulo 35, traz o trade-off entre inflação e desemprego. Esse trade-off entre inflação e desemprego nada mais é do que a curva de Phillips, tá? Com outro não. E aqui dentro também ele detalha a curva de Phillips. Inclusive ele traz um trem interessante, o cara é bem minucioso, tá? E agora 796, ainda bem que eu decorei a página. Na página 796 nós temos um trem interessante aqui, que se chama taxa de sacrifício. O que é a taxa de sacrifício? A taxa de sacrifício é a perda de produção anual em pontos percentuais, medida no processo de redução da inflação. Em um ponto percentual, uma estimativa típica da taxa de sacrifício é 5. Isto é, para cada ponto percentual de redução da inflação, deve ser sacrificado 5 pontos percentuais da redução anual durante a transição. Então, uma coisa interessante, esse manual de economia diz que existe a taxa de sacrifício, ou seja, para reduzir a inflação você tem que sacrificar o crescimento. Isso aí qualquer idiota sabe, só o Rodrigo Souza que está acreditando num suposto professor da esposa dele que é o sabe tudo. Então, todos os governos do mundo sabem que para conter a inflação você diminui o crescimento, aumenta o desemprego, diminui o ganho de salários e com isso você perde votos. Daí a resistência em combater a inflação, pelo menos aqui no Brasil. Então, o governo brasileiro realmente está um pouco leniente com a inflação, deixando a inflação ficar acima do centro da meta de 4,5%, mas não é nada que perdeu o controle. A inflação está sob controle e o governo vai deixar ela ficar perto do teto da meta 6,5% para ganhar mais votos. É só ir no curto prazo. Eles têm razão. O pessoal da escola austríaca fala que no longo prazo não existe esse trade-off entre inflação e desemprego, então logo o governo tem que manter a inflação baixa. Alguns defendem que a inflação deve ser zero. Não, a inflação deve ter um determinado nível para fazer o ajuste relativo dos preços. O que é isso? Uma pessoa, se ela deve ter o salário dela rebaixado, como muitos países da Europa, ela não aceita o rebaixamento nominal do seu salário. Então você precisa provocar a inflação para baixar o salário dele sem ele perceber que o salário está sendo baixado. Senão, politicamente, você não consegue baixar o preço do salário do cara, pô. Então a inflação é absolutamente necessária para promover o ajuste relativo dos preços. Agora é evidente que um pouco é remédio, muito é veneno. Você não pode deixar a inflação ser muito alta, porque senão vira hiperinflação e você desorganiza a economia. Então eu acredito sinceramente que a taxa de inflação ideal para o Brasil é em torno de uns 5%. Então na hora que vai passando de 6 meses, mas isso aí, gente, não é nada gravíssimo, não.
Mas para corroborar a minha tese, eu trouxe aqui para vocês também outro livro, Linhas de Falha, do cara que trabalhou no FMI, é o ex-economista do FMI, professor, não sei da onde, tá? Então o cara é bom. Então aqui, ó, ele fala sobre os objetivos do FED, ó. Justamente a dupla delegação, manter o emprego e a inflação baixa, quer ver? Então, isso é a curva de Phillips. O Congresso delega autoridade ao FED para promover uma economia saudável, ou seja, manter o máximo emprego sustentável e os preços estáveis pelo maior tempo possível. Além disso, desde sua função em 1913, foi incumbido na esteira do pânico banqueiro de garantir a estabilidade do sistema financeiro. Bom, é esse trade-off entre inflação e desemprego que todos os bancos centrais do mundo que tenham essa delegação formal ou não procuram. Por exemplo, o Banco Central do Brasil, ele não pode olhar só a inflação. Por quê? Porque se ele segura muito a economia e causa desemprego, a Dilma vai lá e troca o presidente do Banco Central. Pô. É elementar. Então é evidente. Agora, aqui também ó, tem que... Contestando agora aquela outra tese que eu sou mãe de Ná, que é impossível prever o futuro. Aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, o Delfim Neto previu e detalhou como que ela ia acontecer. Eu já fiz vídeo sobre isso. E o FMI também, ele tratava da crise dos Estados Unidos, da crise que estava por vir, através de relatórios no qual ele colocava o título de Global Imbalance, ou seja, os desequilíbrios globais na balança comercial. Foi justamente o excesso de consumo americano, comprando muito do exterior e acumulando dívida externa, acumulando déficit nas transações correntes, que veio a provocar aquela crise. A causa primária foi essa. Agora é evidente que os americanos usavam os imóveis para financiar, para comprar a mercadoria da China, entendeu? Mas o fato era o déficit comercial. Tanto é que o FMI fez relatórios, eu li esses relatórios de 2005, 2006, 2007 e via que ia dar merda. Todo bom economista sabia que ia dar merda. Mas aqui está detalhado como o FMI previu isso, aqui na página 335 do livro. E as medidas em que ele tomou. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês, vou perder o tempo de ler para vocês verem que é possível prever o futuro e por que não se evitou a crise americana. Vamos lá. Vou até ler, tomar um cadinho d'água para aguentar ler. Em 2006, conforme o déficit em conta corrente dos Estados Unidos quebrava recorde após recorde, o superávit em conta corrente da China se elevava cada vez mais, o FMI ficou profundamente preocupado. O diretor executivo, Rodrigo de Rato, decidiu que uma nova abordagem se justificava. Nós, do fundo, e eu era o economista-chefe na época, convocamos as 5 entidades responsáveis pela maioria dos desequilíbrios. Os Estados Unidos, a zona do euro, a China, o Japão e a Arábia Saudita. Os Estados Unidos, então, eram os devedores, tá? A China, a Arábia Saudita, o Japão, os credores, né? Geralmente os que acumulavam crédito nos Estados Unidos. E a zona do euro, eu acredito que fosse praticamente neutra, né? Um pouquinho credor. Era basicamente os Estados Unidos na ponta devedora. Para que se reunisse a fim de discutir como conjuntamente iriam reduzir os desequilíbrios. Fiz parte da liderança de uma equipe do FMI. Bom, eu não vou ler tudo não, senão vai ficar muito grande. Mas o que aconteceu? Reuniu, convocaram a reunião, fizeram a reunião. Então todos os países concordaram que havia um desequilíbrio, que aquele trem ia dar merda. O problema então, tudo bem, tem merda, tem. Como é que nós vamos corrigir? A China achava que eram os Estados Unidos que deveriam reduzir o consumo, adotar uma política de austeridade. Os Estados Unidos achavam que a China deveria valorizar a moeda dela e passar a consumir mais. A Arábia Saudita achava que o preço do petróleo estava muito alto porque havia especulação na Bolsa de Chicago. Então, um país colocava a culpa no outro e ninguém queria tomar as medidas que iam salvar o mundo da crise de 2008. O fato é que é assim que acontece, gente. O mundo, ele funciona como um país só, mas ele não tem um governo, não tem uma direção central. Então está funcionando um pouco caótico e por isso as crises acontecem porque os países não tomam as medidas de acordo com o que é melhor para o mundo, elas tomam medidas de acordo com o que é melhor para si e isso acaba provocando um estrago global.
Infelizmente, assim, o FMI previu a crise, tentou resolver, só que ele não tem poder para isso. Os organismos mundiais não têm poder para evitar essas grandes crises. Mas é evidente que é possível prever, muito bom. O Nouriel Rubino, estou cheio de livro aqui em casa, de gente que previu e detalhou como que ia ser o próprio... Como é que chama? Integração americana. Paul Krugman, o próprio Paul Krugman viu que ia dar merda na bolha imobiliária. Todo mundo estava vendo, porra. Excesso de consumo, gente, e dívida dá merda. O cara que é austero, que gasta metade, que ganha, nunca vai quebrar, nunca vai ter problema. É economia caipira, gente. O trem não tem muito segredo. Ô Rodrigo, então aqui vai um abraço para você e principalmente para sua esposa. E Rodrigo, aprende, porra, a curva de Phillips existe, é importante, principalmente no curto prazo. É evidente que nenhum país deve manter a inflação alta no longo prazo na esperança de aumentar o crescimento, porque se você mantém a inflação alta indefinidamente, ela vai realmente causar estrago na economia, igual a hiperinflação brasileira. Agora, se você mantém a inflação em torno de 5%, estabilizado, para ter um pouquinho de ajuste de preço relativo, problema nenhum. Então é disso que a curva de Phillips trata. Por que os governos não reduzem a inflação a zero, como quer a escola austríaca? Porque tem um custo econômico e para você reduzir o salário, reduzir alguns preços nominalmente é muito complicado e muito difícil. E aprenda também, Rodrigo, que é possível prever o futuro. Qualquer medida que você vai tomar na sua vida, seja no casamento, seja mudar de país, você tem que fazer uma previsão se a sua vida vai ser melhor ou pior. Pô. Por que você foi para os Estados Unidos? Porque você julgou que aí seria melhor para você. E por que você não volta para o Brasil? Porque você julga que aqui vai ser pior para você. E isso é prever o futuro, porra. E deixa de sacanear os caras, Rodrigo. Você é muito chato. Um abraço.